Odair Bétega, quando que você começou no Turf paranaense? Eu realmente a tal história de tigre que eu tive a oportunidade de te contar, eu fui esporadicamente com meu pai no hipódromo do Guabirutuba na época e fiquei impressionado com um cavalo selado, rosídeo também, chamado Riachuelo. Então eu considero que me iniciei no turf nesta época, apesar de que meu pai tinha criação de cavalo puro sangue, e eu já ficava trepado no telhado da cocheira, olhando o cavalo, admirando o cavalo. Então eu considero, vamos dizer, que realmente eu comecei no turf em 1934, 35. Eu iniciei, eu frequentava habitualmente o hipódromo do Guabirutuba. Seu pai era criador e chamava-se Rodolfo Bétega. O Rodolfo Bétega. Meu pai criava em Campo do Tenente e era praticamente um criador adotivo do Paulo Ditti, do filho do Carlos Ditti, que o Paulo morava no Rio. E quando eu tinha alguma oportunidade de comprar algum cavalo bom, uma reprodutora, ele comunicava-se com meu pai. E meu pai, na época, ele tinha um grande poder aquisitivo, que vivia lá no interior. E trabalhava dia e noite e não tinha outro hobby que senão criar e caçar. Era o hobby dele. Então ele instalou uma área chamada Cerro Azul, e esse área foi assim uma continuidade com áreas do velho Carlos Ditti. Ele comprava éguas, e inclusive tem uma égua interessante aí que é muito raro de você poder mencionar, uma filha de Diamant Jubilé, que foi tríplice coroada em inglês. Quer dizer, hoje em dia, uma égua dessa não sairia da Inglaterra por preço nenhum. Não largava. E essa égua foi parar lá em Campo do Tenente, chamava-se Justa, né? Filha de Diamant Jubilé, que já estava na Argentina como reprodutor lá. Meu pai falava muito nesse reprodutor. Não, esse foi o cavalo mais célebre que veio para a América, foi exportado, porque além de ser tríplice coroado, que não sai por dinheiro nenhum de lá, era do príncipe de Gales. Então foi uma aberração, não sei por que razão ele veio parar na Argentina, né? Então essa égua esteve lá em Campo do Tenente, e deu um potro chamado, meu pai, eu achava que ele tinha bom gosto em nome de cavalo, ele botou o nome de Silêncio, era um alazão muito bonito, né? Então eu iniciei aí, né, nessa época. Carlos Ditti, consta que teria sido o primeiro importador de um puro sangue para o Paraná? Seria verdade isso? Eu não diria que foi o primeiro, porque, se não me engano, aí na iniciação aí deve ter tido gente mais antiga, tem um cavalo mais importador mais antigo. Mas ele foi indiscutivelmente o pioneiro, né? E além de ser um construtor de sucesso, ele era um homem que tinha uma certa cultura. Os livros dele foi uma pena, o Paulo Ditti, a biblioteca do Paulo foi dispersa, porque era em alemão. Então não tinha, vamos dizer, para nós que não falamos alemão, tinha um valor relativo, né? Mas indiscutivelmente ele foi, e a criação dele teve época no Rio de Janeiro que chegou a enfrentar os crioulos do Linneu do Paulo Machado. Isso, meu pai falava sempre. Eles levavam de Curitiba os animais. Exatamente. Os animais embarcavam na rua do ferroviário ali, iam de trem até o Rio de Janeiro. E lá eles iam enfrentar nos grandes prêmios os cavalos do Linneu de Paulo Machado. Do velho Linneu. Ele tinha o cavalo Tenaz. Tinha o cavalo, essa província de Portugal no sul,
Agora, como é o nome da última província lá do sul de Portugal? Você não lembra, mas eu já lembro. Mas ele teve Algarve, era o nome desse cavalo, grande ganhador, viu, de provas de grupo 1, que na época... Depois no futuro, e ele chegou... pôs o nome de Algarve também num craque dele. O Algarve. Então, o velho Paulo Ditti era respeitado também. Bem, o Carlos Ditti, segundo os registros do Studbook, dão ele como o maior importador na época dos anos 1909, 1910 de cavalos da Inglaterra, da Argentina, dentro do Paraná. Mas há outros nomes que você talvez se recorde de como criadores: José Manuel Macedo, José Ubaldino de Macedo, Ângelo Piotto, irmão, também eram criadores e proprietários. Certo. O que você sabe dessas... Mas realmente o velho Carlos Dias não era importador de cavalo puro-sangue. Na época, no Rio de Janeiro, quase todos os animais puro-sangue eram importados da Inglaterra e da França. E o velho Carlos Dias, como vamos dizer, expert na criação de cavalo, ele selecionava. E quando esses animais terminavam a campanha, ele comprava. Como, por exemplo, o cavalo Ramuncho, que ele teve aqui, era um dos grandes cavalos que ele trouxe. O Liniers, que era um cavalo uruguaio, ele comprava e comprava barato. Mas como ele era muito inteligente e conhecia pedigree, ele comprava o bom. E aí ele firmou-se como um grande criador. Agora, no Rio de Janeiro, quem importava os cavalos eram mais aquele pessoal de cúpula do Rio de Janeiro, liderados pelo Lineu de Paula Machado, que era o Paulo de Fronten, que era o diretor do Prado Fluminense, do Derby Clube, né? Era o homem que a partida era feita com sino. Alinhava os cavalos, ele tocava o sino e dava a largada. Mas ele, como presidente do Jockey Club, é que ia dar a largada. Então esse é um fato pitoresco, por exemplo, da criação de cavalos no âmbito nacional. Até hoje o grande prêmio Doutor Fronten. Mais ou menos assim. E o José Ubaldino de Macedo? O José Ubaldino de Macedo era da família Macedo, que era, na época, a família mais rica do Paraná. E ele foi um grande criador e foi o verdadeiro rival do Carlos Ditti. Que ele criava bem, mas não tinha, vamos dizer, o conhecimento técnico de criação. Ele tinha dinheiro. E o aras dele, o início do aras do Ubaldino Macedo é onde hoje é a esquina da Rua Buenos Aires com Patel. Ali onde tinha um antigo museu paranaense, as cocheiras dele eram ali. Que vocês, o teu avô, por exemplo, era mais para baixo, lá adiante. Mas era o rumo ali, da cidade de Ponta Grossa. Comprido. Né? Certo? Comprido que eu tô lá de Ponta Grossa. Era isso aí. E de outros criadores da época, além do Ubaldino, do Ditti, que você conheceu, ou pela sua história, ou pessoalmente, que você poderia falar? Eu, por exemplo, tenho um criador que ninguém fala nele. É um ilustre desconhecido, Vicente Paz Barreto. Você ouviu falar alguma vez nele? Eu vi. Você ouviu? Eu o conheci. O conheceu? Eu era guri, mas me lembro dele, um gordinho, baixinho. Exatamente, era um pernambucano. Ele tinha as cocheiras dele no portão, onde tem a escola, aquele ginásio Pedro Macedo hoje, bem em frente. E ele tinha uma infinidade de cavalos, viu? Tinha dezenas de cavalos, era um carreirista. Ele não era criador, ele era carreirista mesmo. E é uma pessoa que ninguém fala nele. Mas nessa época eu peguei esse livro aqui, que está com ele, da iniciação, porque aqui, se você me emprestar, aqui tem por exemplo, tem vários nomes aqui que eu também não aqui, a égua Zélia aqui, de criação do teu pai aí. Então, por aqui,
tem os criadores que no momento eu teria que consultar, né? Você tomou nota? Ah, então tá aqui. Ângelo Piotto. O velho Ângelo Piotto tinha 2 filhos, tinha o Amadeu e o... Afonso. Hein? Afonso. E o Afonso. O Afonso tinha cocheira, e era o que manobrava o negócio. O Amadeu era mais administrador, que o Amadeu deve ser o pai do Silvio. É. Ah. O Amadeu substituiu o Afonso quando o Afonso morreu. Quando o Afonso morreu. Era o meu treinador. O craque era o Afonso. Esse era bom treinador. Afonso, ele treinava os cavalos, não sei se você lembra. Exatamente. Ele montava nos animais, ele vai treinar a desfeita para dentro do Paraná. Ele ia em cima e sabia se estava bom ou não. Exatamente. Só que era um cidadão meio fechado. Ele não era de muito papo, não. Inclusive, para você visitar a cocheira deles, tinha que pedir licença e marcar a hora. Era uma raridade. Que o Henrique de Souza, por exemplo, que era o melhor treinador que tinha na época, você ouviu falar nele? O Henrique de Souza, baiano, já era mais liberal e tal. É o que treinava os cavalos do velho Ribas. Grande, que era o melhor deles, ouviu? Henrique de Souza, tanto que ele foi para o Rio de Janeiro e foi muito respeitado lá também. Armínio Ferreira, esse cidadão, eu tenho uma ligação com ele. Isso não era o nome de São Paulo? Ele mudou-se para São Paulo. Ele era tio do Sebastião Biscaia. Lembra-se do Sebastião? Treinador do Caluba. Exatamente, olha aí, tá vendo? Do Aras Campo Real. E o Armínio comprou um cavalo do crioulo do Lineu do Paulo Machado, chamado Buscapé, que na época foi o craque, o cavalo mais ligeiro do Brasil. E eu fiquei marombando, esse cavalo veio para o Paraná, ele veio parar aqui no Xaxim. E eu falei com o Sebastião Biscaia, eu quero uma cobertura desse cavalo. Mas na época ninguém dava cobertura e ninguém emprestava cobertura. Os cavalos, os garanhões do Lineu do Paulo Machado, do velho Diete, de qualquer um deles, não cobriam éguas de fora do Aras. Então, eu propus comprar cobertura. E ele me cobrou naquele tempo R$1 conto. E eu mandei de Campo do Tenente a pé, montado, mandei 2 éguas para serem cobertas aqui. O Aras do teu pai ainda? Não, meu já. Já era o teu Aras? Já era, não, ele estava em meu nome, né? Um deles era o Apolo, você lembra-se, um tordilho, muito ligeiro, e outro era o Sapé. Sapé me lembro. Lembra? Então eu tirei 2 produtos que eram desse Armínio Ferreira, que tinha o Aras aqui no Xaxim. Ele criava aqui no Xaxim. O coronel Alfredo de Almeida, aqui, ele criou um cavalo chamado Campo Novo. 1918, você conhecia? Você sabe. Campo Novo foi um craque. Correu no Rio de Janeiro, correu clássico e ganhou. Não é? Então foi o grande mérito de Rio Negro. Ele tinha Aras em Rio Negro. Pedro Gusso tinha o Aras Campo das Pedras, que é onde hoje você tem ali o Capão Raso, bem em frente, atravessando a rua do outro lado. Você assistiu a corrida do Cabrito? Sim. Foi lá no Aras dele. Não, mas lá foi no Aras do Carlos Diete, do Não, Diete. não, senhor. Era do Pedro Gusso? Era do Pedro Gusso, ele morava Era ali. no portão, né? Mas era no Capão Raso. Então, o velho Pedro Gusso, além de ele tinha o Aras, e ele criava, sabe? Sim. Tanto que você vai encontrar aí um potro dele, por exemplo, chamado Jardim, que eu me lembro assim, de Alalá, que você sabe que depois nós vamos chegar na tacada que o Lídio disse que não jogava assim. Claro que jogava, né, Cosó? Quem estava no tour fazia alguma coisa. Alguma coisa ele jogava. Não faz como eu, que joguei num cavalo que era crioulo nosso, um mestiço chamado Ipará, que tinha uma pule. E eu acertei a pule. Naquele tempo pagou 70 e poucos mil reais, era uma nota, um dinheiro.
Mas Durval Carias eu não me lembro bem. Alberto Cosop não precisa falar, está aqui, tem a palavra aqui. Eu posso falar pouco do Alberto Cosop, quando ele morreu, quando eu nasci, ele morreu. Então é meu pai que contava as histórias e sabia as histórias dele pelo meu pai. Porque eu era um nenê quando ele estava vivo, quando eu era nenê. Então conheci histórias dele. Só. Pois é, mas você, por exemplo, aqui você tem aí uma égua chamada Zele. Está ali ele. Eu tive um cavalo, filho dessa égua, chamado Marfim. Marfim? O Marfim era meu. O Marfim tinha fotografia até pouco tempo lá em casa. Pois é, mas era meu cavalo de montaria em Campo do Tenente. Era o Garanhão que eu levei para lá. Então, eu tenho, inclusive, se você quiser... Na Zélia e no Marfim. Hein? Eles falavam muito na Zélia e no Marfim. Pois é, mas eu tenho uma fotografia até com um revólver pendurado do lado aqui de culote, tirado do lado dele. Eu posso te arrumar até. Então, sempre as pedras até se encontram, né? Mas essa é a verdade, certo? Então, o teu avô, vocês tinham ali a selaria aqui no comecinho aqui da... Onde é o edifício Paraná, em frente onde era a agência. Exatamente. E ali que era a loja do carro. A loja era ali e eu frequentei essa loja. Eu levou, tem artigos de montaria. Isso. O pelego que ele exportava para o interior do estado. Exatamente. E o lombo de burro, entendeu? Você vê que ficar velho tem suas vantagens, né? Tinha um bondinho que passava ali, puxado por cavalo, na rua Comendador Araújo. Pois é. Ali que era a loja do Cosop Wolf. Ali que eles se reuniam para discutir corrida de cavalo. Exatamente. Ou então faz como a história do Venceslau Glaser, né? Que era do outro, na diagonal era a Glaser. Não, E o Glaser, posso contar, não atrapalha a entrevista? Não, pode falar à vontade. O velho Venceslau Glaser foi, a primeira vez que fui comissário de corrida, fui junto com ele, mas ele já era um homem de 50 e tantos anos na época. E o hobby dele não era cavalo de corrida, era passarinho. Tanto que aqui no estabelecimento dele, aqui na Comendador, o segundo andar ali, onde até hoje tem a loja, era só canário. E tambores importados da Alemanha para ensinar canto de canário. Eu conheci, não sei se conheceu, ali era ou o Brigadeiro Franco, onde ele morava, ou o Desembargador Mota. Exatamente. Ali que ele morava ali, e o pátio dele era cheio de gaiola, assim, em toda a volta do terreiro. Não, ele tinha assim... Tem uma história que meu pai conta, que as pessoas, tem certas pessoas que têm fogo nos olhos. Sim. E tinham dito para o Venceslau Glaser que não acreditavam nisso. E ele tinha um canário que cantava, que era uma maravilha, e eles não acreditam. Então não deixa o capitão, agora me esqueci do nome do capitão, de vir aqui, que esse cara derruba passarinho do puleiro. Ficou até... mal olhado. Mal olhado. E ele duvidou. E um dia foi o tal capitão lá, que infelizmente eu não lembro o nome, foi olhar o canário cantava, era uma maravilha, um espetáculo. Isso meu pai que contava, não era ele, não sei. O canário cantava... E daí deram meia volta e se despediram e tudo, e o Venceslau entrou e foi lá, o canário já tinha caído do puleiro, estava morto. E não acreditava numa olhada. Isso meu pai contava depois, a história do Venceslau Glaser. Pois é. Não acreditava numa olhada, né? Que esse capitão tinha olhar de fogo que derrubava. E disse que derrubou o canário mais cantador do Venceslau. Mas o Venceslau tinha uma farmácia. E eu não sei, eu acho que vocês conheceram a farmácia ali, onde depois o Paulo Monteiro tinha a casa de aposta, aqui na Rua 15. Na Rua 15, me lembro. Lembra? Do Paulo Monteiro, me lembro. Tá lembrado? Fazia esse jogo ali, né? Então, mas tinha o tal de João Cachorro, que era o dono da farmácia. Isso, eu conheci como João Cachorro, conhecia como João Cachorro da farmácia. Exato. Então... Mas o João Cachorro, por um acidente de percurso, ele comprou uma sabia preta. E essa sabia preta, ele batia o dedo, fosse a época que fosse, ela começava a cantar, que era fenomenal. E o Venceslau dizia, eu quero essa sabia, ninguém pode ter coisa melhor do que eu. E o João Cachorro não vendeu a sabia para ele. Então ele se dava o trabalho de ligar o telefone da loja
e dizia, João, ele dizia, já sei. O João pendurava o telefone na gaiola, batia e a sabia cantava. Então, chegava de 5 minutos, ele desligava, o vencedor mais um pouco, dizia, não, hoje acabou. Então, todo dia serve como brincadeira. Bom, outros nomes de criadores? Vamos lá para os criadores. Alfredo de Almeida, já falei. Augusto Loureiro era pai do doutor Loureiro, aquele médico célebre aqui. Mas ele teve poucos cavalos. O que é que você quer saber do Frederico Lundgren? Não, porque o Frederico foi criador em Pernambuco. O criador do Mossoró. Era de Recife, né? Hein? Era de família de Recife. Ele era de Pernambuco. Eu queria saber só a influência dele como criador. Não, a influência dele como criador foi vital na criação brasileira, porque além de ele importava realmente os grandes garanhões, Kitchener, por exemplo, que veio da Inglaterra diretamente. O pai do Mossoró. Ele foi importante, porque eu acho que até hoje ainda tem o Grande Prêmio Frederico Lundgren. Tem. Ele foi de uma importância tremenda. O Dair, você Diga. fala também do Weber, que teria portado o primeiro puro sangue de corrida, Sechon, né? João Weber, o Section, em 1909. Deixa eu ver. Quem é João Weber? Como é que se escreve? João Weber. Está nos anais aí do Storybook. Não. Esse cavalo, por exemplo, Section, eu ouvi falar dele, e ele foi reprodutor. Mas esse João Weber não deixou assim. Bom, você estava falando do teu Aras, o nome e quando começou? Eu registrei o meu... Tem aquele envelope meu ali? Eu comecei a criar em Porto Amazonas e realmente eu era vizinho do Luiz Valente. E quando começou o Aras do Luiz Valente, quem fornecia madeira lá e que dava assistência para ele, né? Inclusive ele ia pegar serragem, essa coisa toda, eu era muito amigo do Luiz. E o Luiz tinha uma casa lá em Antonina, uma exportadora de navegação, que toda a nossa produção da nossa empresa só ia por intermédio dele. Mas em 1955, eu saí de Porto Amazonas, eu já criava em Porto Amazonas. Tinha lá um canto lá da serraria, lá tinha uns piquetes, lá eu criava lá. Mas eu registrei meu Aras Iguaçu em 1955. Registrei no Storybook brasileiro, paulista e paranaense. Comecei a criar ali na Lapa, num Aras que tinha sido instalado pelo Paulo Ditti. Esse Aras eu comprei dele, tinha mais ou menos 50 alqueires de terra lá, e daí comecei a criar o Aras de Iguaçu. Mas eu não tive assim influência como criador, porque, vamos dizer, seria o caso do COSOP que está aqui presente, que não tem demérito nenhum, precisa muito dinheiro para criar e criar bem. Importar, que era difícil importar reprodutor, só grandes criadores que importavam. Exatamente. Então eu não tive, mas criei. Eu tive mais ou menos umas 10 ou 12 éguas. Você teve ocasião de ver lá, não esteve lá, na Lapa? E o meu sonho foi um garanhão, que todo criador é sonhador. E eu comprei um cavalo chamado Montalismã. E esse cavalo era crioulo do Linneu de Paula Machado. E esse cavalo, aos 2 anos de idade, ele ganhou 8 clássicos. Ganhou o Grande Prêmio Ipiranga, ganhou
Afinal de contas, o que existia, e era recordista na raia de areia, na distância de 800 metros. E eu levei esse cavalo para lá, e na época eu tive a oportunidade de comprar uma égua chamada Safiros. A minha pronúncia em inglês é muito ruim. Mas era uma filha de Donatello, da criação do Tésio, do Frederico Tésio. E infelizmente eu perdi essa égua, não cheguei nem a criar com ela. E levei também uma irmã da Caqui, uma égua chamada Jamburé, irmã própria. E eu comecei, por exemplo, paguei, né, por essa égua Safiro, na época, 40 contos. 40 contos você comprava um carro importado, né? Então essa loucura de gente moça, né? Tipo assim, Luiz Renato Ribas, né? Gente que olha lá para frente, longe e tal. Então tive grandes prejuízos, mas criei vários anos lá, e daí acabei vendendo para esse cidadão que hoje é dono do Aras Castelo, em Bagé, da família Artman. Mas saí satisfeito com os meus investimentos. E esse cavalo Bom Talismã foi uma pena, porque não tinha um plantel bom de éguas e não tive muita oportunidade de criar. Era um cavalo castanho, né? Um cavalo castanho. Pequeno, mas bem feito, muito, né? Muito corredor. Corredor. Tanto que a mãe dele era uma égua chamada Joanina, era uma única filha de um garanhão francês. O pai dele, do Montalismã? Hein? O pai do Montalismã, quem que Era Trinidad. Trinidad, do Lineu. Do Lineu do Paulo Machado. Mas foi a história do Aras de Iguaçu foi essa. E, Odair, agora vamos entrar ainda um pouquinho nos Aras, depois vamos passar um pouquinho na época do turf, né, mais em si, quanto às corridas. Havia na tua época, nos anos 30, os chamados criadores de quintal? Havia. Era a maioria. Tanto que uma ocasião eu tive uma certa oposição com o Raul Compat, grande amigo meu, falecido Raul. Numa reunião lá de diretoria, disse, não, porque esses criadores, fajuto, que andam por aí, tem que acabar. Eu disse, não, você está enganado. Quem fez a grandeza do turf paranaense foram esses criadores fajuto. Porque os grandes aras eram raros, porque nós, na época, éramos pequenos criadores. Tinha o Tuzinho, por exemplo, lá na zona do Portão. Dava de carroça e era criador. Era isso aí. E acontecia um fato interessante. O Rigoni, por exemplo, era ali, vizinho do Tuzinho, era ali de Santa Quitéria, por aí. E os criadores pequenos, geralmente eles levavam os cavalos mais para correr. Poucas vezes os cavalos se exercitavam na raia, porque era longe o Guabirutuba. Então, o Pedro Usso, ele levava os animais para treinar no Guabirutuba, o velho Carlos Ditt, o Vicente Paz Barreto, essa gente toda, inclusive até os Parulim, que era mais perto. Ali perto do hospício. Ali era perto do hospício. Levavam os animais puxados para ir treinar. Então o animal, ele já não andar diariamente quase, ele já ia se colocando em treinamento. Que a melhor forma de treinamento, a mais racional, é andar. Não é verdade? Porque o próprio atleta humano, ele não fica correndo o tempo todo, ele fica fazendo exercício, partida, essa coisa toda. E esses pequenos criadores foram os que mantiveram o Jockey Club, que deram cobertura ao Jockey Club. Porque o velho Ditt criava e mandava para o Rio de Janeiro, não é verdade? E vamos dizer, a grandeza do Jockey Club foi feita assim. E nos aspectos agora, corrida do Guabirutuba, você foi comissário de turf, juiz de chegada. A minha história começou com o Titu. O Titu, o Erasto Miró,
Ele foi talvez vamos dizer, o melhor juiz de partida que eu vi na minha vida. Ele era um grande esportista. E ele sempre me via por lá e tal, e naquela época no Guabirutuba tinha uma casinha, na virada, na curva lá, na entrada da reta, tinha uma escadaria alta e você ficava lá em cima naquela casinha, como juiz de raia. Tombal, né? Tombal. Então o pessoal passava gritando, joques e tal, e não empurra, aquela coisa toda. E tu escuta, você vai me ajudar, vai ser meu juiz lá. E eu fui. Eu fui lá e tal, e daí fui pegando prática. Então eu cheguei a uma perfeição que de lá, meio corpo, por exemplo, no vencedor, a 500 metros de distância, eu julgava de lá a corrida. Não errava, sabe? Aí ele saía de lá da partida, me pegava com o carro e aí eu comecei. Mas nessa época eu tinha 18 anos, 19 anos de idade. Foi quando eu comecei com o Venceslau Glaser, o Peregrino Dias da Rosa Filho, o Paulo Ditti, com essa turma. Que ano que era mais ou menos que você falou? 1938. Como era a casa de apostas do Guabirutuba? Que recebia um número enorme de pessoas. Não, era feito com manuscrito. A pulha era escrita. Vamos dizer, caneta. Você comprava e recebia aqui embaixo, né? Aqui, ó. Tinha o carbono. Nesse portão. O carbono ficava com... O carbono ficava com o tesoureiro. Que era o Tramujas, você lembra do Tramujas? Era feito assim. Tramujas, né? Alfredo Tramujas. Exatamente. Pois é, mas eram poucos guichês. E já existia o jogo paralelo do chamado Bookmaker, né? Não, era um forte, né? Era forte. Isso veio da Inglaterra, né? O Bookmaker veio da Inglaterra. Só que na Inglaterra é oficial, né? E aqui... Mas existia dentro do próprio jockey. Eu não vou falar em nomes. Hoje, por exemplo, tem um dos grandes poderosos aí das finanças paranaenses que tem dinheiro, era Bookmaker. Eu não vou falar o nome porque não devo falar. Mas vocês sabem quem é. E dos cronistas de turf da época? Como? Os cronistas falavam nesses anos 40, um pouco antes disso, Paraílio Borba, Pedro Marques. O Paraílio Borba era Beck do Atlético. Era tio desse... Como é o nome desse treinador do Atlético, esse gordo? Borba. Ah, sim, O Paraílio era Beck esquerdo. Era Caju, Zanetti e Borba. Ou seja, o treinador era o Borba Filho. O Borba Filho, era tio do Borba Filho. Mas ele chegou a ser cronista, sim? Chegou. O Pedro Lagos Marques, você conheceu também? Pedro Lagos Marques, escrevia no dia. Lembro dele. Era cronista também. Quem foi na tua memória o primeiro locutor de turf da tua época? Não, o primeiro que eu vi radiar foi o Carlos Valente, o Carlinhos. Eu não me lembro dele radiando foi um acontecimento. Eu acho que foi na PRB2, não foi? Aquele tempo era a PRB2, a líder, sim, né? Era a líder, E o transporte dos cavalos, hoje é carro-box. Teriam construído em 1928 o primeiro vagão rodoviário. Era por vagão. Ferroviário. Eu, uma ocasião, levei uma égua chamada Sidra, uma importada da Argentina, era uma filha de Eletron e Six Guinéas. Teu pai naquela época fazia parte do grupo. Eu levei essa égua para correr em São Paulo, num dia do Grande Prêmio de São Paulo, no Páreo Velocidade, e o Lídio Augusto estava levando 4 animais para o Rio de Janeiro, em vagão. Então você fretava o vagão e levava a ração, alfafa, milho, aveia, etc. E água você pegava nas estações de baldeamento. Eu tinha passagem comprada no trem, mas eu fui com os cavalos junto com ele batendo papo. Tinha desse do embarque dos cavalos nessa estação, impressionante, ida e volta. E a outra maneira era marítima, né? Que era um... também embarcava em Paranaguá, navio. E daí botava uma cinta, sabe? No animal, para poder pôr dentro do convés, do vaporzinho, naquele...
Era navegação de cabotagem. Putz, impressionante. É. Todo mundo topava essa. É. Era assim que você fazia. E a alimentação dos cavalos? Eu posso contar para vocês uma história, por exemplo, assim, que poderia vir depois, mas uma história assim que é folclórica até, porque uma ocasião nós levamos uma potranca para correr contra um cavalo do Peregrino, Dias da Rosa Filho, que era prefeito da Lapa. Então fizemos uma corrida de raia lá, ele nos convidou e tal. E mandamos daqui, e quem levou essa potranca foi o Virgílio Pinheiro Filho. O jockey, não? O jockey tornou-se talvez o melhor jockey do Brasil na época, né? Ele morreu lá na raia em São Paulo. E o Virgílio levou essa potranca a pé, daqui para Lapa. Porque não tinha outra maneira de transporte. Eles tinham que fazer num caminhão, fazer uma grade, foi a pé. Era essa a maneira de transporte. A alimentação que eu perguntei a você, é a mesma de hoje? Não. Como é que era a alimentação no Aras? No Aras havia um grande problema, que na época o pessoal que criava mais assim, não tinha muito conhecimento técnico. Existia a tal de cara inchada. Ouviu falar? Não ouviu falar. A cabeça do cavalo inchava aqui na frente. Então acontece, isso era uma deficiência da alimentação, do equilíbrio fósforo, Cálcio. sabe? E não havia literatura e não havia conhecimento. E era fácil de corrigir isso. Era só fazer a alimentação dosada, cálcio e fósforo. Então, na época, os criadores mais adiantados tratavam com aveia, mas também tinha outra deficiência, eles não amassavam aveia, davam aveia em casca. Então, a digestão não conseguia penetrar, não conseguia destruir a estrutura da aveia, então que era praticamente inútil, mas era mais na base de milho, palha, que chamava-se palha. Palha de trigo. Palha de trigo, milho, palha e alfafa. E a alfafa não tinha muito, né? Era mais o capim seco, o papo. Capim seco. E dentro da cocheira, já, o cavalo em corrida, a alimentação melhorava? Melhorava, claro que melhorava. E qual era? Era essa que eu estou te dando. Porque a comum do cavalo de transporte e tal era milho e palha, só. Nada mais. Mas daí o pessoal já foi dando cenoura, sabe como é? Que indicava que tinha vitamina e tal, foi melhorando. Mas era deficiente, o conhecimento técnico era muito deficiente. Vamos falar do Studbook agora. Sim. Que é, segundo a literatura história do Turf, o Studbook começou antes do próprio Jockey Clube Fluminense no Rio. Claro. 1870. Mas o Studbook é instituição inglesa, né? E vocês têm conhecimento que das origens do puro sangue inglês, mas o Studbook começou em 1780, por aí, na Inglaterra. Né? E você quer saber do Studbook paranaense, por exemplo? Aqui consta que começou em 1889. Não, mas isso foi aqui. Foi aqui no Brasil. No Brasil. Né? Foi no Brasil. Paraná. No Paraná. O Studbook aqui foi realmente consolidado com o Castelano Neto. Antes era muito empírico e tal, havia o registro, e a maioria dos casos de registro mestiço. Mas quem organizou e que deu normas foi o Castelano Neto. E depois, com a sucessão, veio o Caetano Moyos da Rocha, que era irmão do Bento, foi um ótimo organizador de Studbook, e depois correu os trâmites normais. Né? É a Bíblia Sagrada do Puro Sangue de Corridas? É o Studbook. É o Studbook. Tanto, eu não sei se você conhece o fato, por exemplo, do Jersey Act. Você ouviu falar? O Jersey Act foram umas éguas que foram exportadas da Inglaterra para os Estados Unidos
E elas não eram puro sangue mesmo. Elas tinham uma certa dosagem de mestiçagem. E os ingleses não aceitaram os produtos dela de volta. Houve uma pendência muito grande. Levaram vários anos para poder acertar a jogada. E o Federico Tésio tinha uma dessas éguas, que é antecessora do cavalo Nearco, que era uma das éguas do Gerceat, que não seria reconhecida como pura mesmo. Estou me recordando agora, Odair, dois criadores da época, o Guabirituba, o Aras Belmonte, que está aqui, do Brunato, e aquele, não do Almirante Tamandaré, da Wanda Bercois. Dona Wanda Bercois. Fale dos dois. Dona Wanda e o Dr. João Bercois, eles instalaram o Aras em Almirante Tamandaré e já com uma certa dose de verdade, porque é uma zona de calcário. Então aí é que vem justamente a correção do carinchada, né? Porque tinha o calcário e tinha o enxofre. E eles se instalaram ali e tiveram sucesso. E o maior sucesso deles foi o cavalo Barba Azul, que é ganhador do Grande Prêmio Paraná. Criaram muito bem, mas era um casal sem filhos. E cessou, com a morte dele cessou a... Aras Tranqueira, né? Aras Tranqueira. E Belmonte, o Hermínio. Como? O Hermínio? O Hermínio foi um grande amigo meu. O Hermínio, ele era um sonhador dos grandes, porque ele instalou-se em Araucária, onde hoje é a Petrobras. A refinaria ali. E ali ele começou a criar, e ele tinha uma área grande de terras ali, e ele, infelizmente, e eu acho que eu não devia nem tocar muito no assunto, mas como exemplo, ele comprou um reprodutor chamado Bannerman. Você tem lembrança? Lembro do Bannerman. E esse cavalo era um filho de Blandford. Blandford deu 5 ganhadores do Derby Depson. E ele ficou muitos anos com esse cavalo. E como o turf é muito, vamos dizer, ele é cheio de armadilhas, onde você pensa que é certa, você erra. E o fato que ninguém entende muito, é imprevisível. E ele prejudicou-se muitos anos com esse cavalo, porque ele não conseguia tirar um cavalo de relevo, cavalo bom. Tirava ganhadores. E ele construiu aquele Aras com as próprias mãos. Eu cansei de ir lá, a porta, por exemplo, de cocheira dele era de ferro. Sabe? Ele trabalhava como ferreiro, ele construiu o negócio. Eu acho que as cocheiras ele tem até hoje não derrubaram as cocheiras. Não derrubaram? Não conseguiram desapropriar. Pois é. Ainda tem ali a refinaria fechou em cima, né? Na elevação ali. Nunca concordaram com a venda nem com a desapropriação. Não sei se agora, hoje, eu não tenho passado mais lá há muito tempo, mas até pouco tempo ainda estava todas, as cocheiras estavam todas construídas ainda. Quer dizer, virou depósito de outras coisas, né? E depois ele tinha 3 filhas, sabe, o Hermínio? Uma casou com o Pedro Gusso, filho. Outra casou com o Diniz Pérez Polo, lembra-se que tinha empresa de transporte? E a terceira casou com o Franceschi, que é pai desse Dante. Porque realmente o Dante é sócio do Tito, que era o único filho homem dele, que é vivo ainda hoje, o Tito. Né? Vivo. Excelente pessoa, o Tito. Trabalha na empresa. Trabalha na empresa. E eles fizeram ali, com a evolução da empresa de transporte, eles ficaram muito ricos. E a venda também das terras. Então, e esse rapaz aí tem ganho muita corrida, né? Tem um ar, Que gosta. Mas ele teve um reprodutor famoso, o Cyrnus, né? O Cyrnus. Mas não era grande coisa. O Cyrnus era um descendente de Falares. Eu também comprei uma cobertura desse cavalo. Mas o Jacirnus, que foi um grande ganhador. Hein? O Jacirnus acabou sendo um ganhador? Ou... Não, porque o plantel de éguas do velho Hermínio não era bom.
era o caso do Luiz Valente, que ele só conseguiu sucesso quando o Paulinho Soledade veio do Rio, que era o sobrinho dele, e que foi para a França e trouxe os garanhões e mudou as éguas. Daí ele começou a ganhar corrida. Não é? O que você recorda mais saudosismo, nostalgia do velho Guabirituba, dos velhos tempos? A época de gloriosa ali foi justamente com o Grande Prêmio Paraná, não é? Teve época que, quando, por exemplo, o Lineu de Paulo Machado, não o velho doutor Lineu de Paulo Machado, trouxe o cavalo Shen. Você lembra? Não. O primeiro cavalo ganhador clássico aqui que ele trouxe chama-se Shen. E o velho Ribas foi o homem que realmente empurrou o Jockey Club para... Ele projetou o Turf Paranaense porque realmente... Gostava, né? Ele foi o... O ganhador, o primeiro foi o Conochos? Conochos. Do Manuel Ribas. Aliás, eu até posso contar, se não quero me gabar, não. Só contar um fato raro. Eu assisti todos os grandes prêmios do Paraná. Desde o primeiro. Que foi o Conosco, depois foi o Miauque. Foi em 42? Eu não me lembro o ano exato, mas eu sei que esse Miauque era do Florismundo Raimundo, sabe? E foi uma tacada. Você acho que... Eu me lembrava disso. Lembrava disso? Mas já me lembrei. O cara era uma razão, né? Isso. Mas eu assisti todos. Inclusive, quando eu tive um episódio que eu perdi um filho aí, em função de cavalo, lá na academia lá de Agulhas Negras, e aquele ano eu até fui assistir também o Grande Prêmio Paraná. Mas o ponto culminante de lá sempre foi o Grande Prêmio Paraná, né? E foi com o advento do velho Manuel Ribas. Eu quero aproveitar, nesses minutos que faltam, duas coisas. Você pode responder em seguida, né? Manuel Ribas realmente, como interventor, turfista que era, gostava muito do cavalo, ele ajudou com dinheiro o Jockey Clube do Paraná. Segundo, dos presidentes da sua época, do Guabirituba, que se destacou? O que eu saiba, o Manuel Ribas com dinheiro não ajudou o Jockey Clube. Acho que ele ajudava em obras, né? Ele ajudou em obras, em facilidades, essa coisa toda. Arruamento. Exatamente. Ele foi... Agora, dos presidentes, eu gostei muito do Flávio Macedo. Foi um excelente presidente, um homem muito... Era da época do Ribas. Foi criador também. Foi criador também. Depois teve presidentes como o Dr. Virmão de Lima, por exemplo, que eu como garotão me dava bem com ele, viu? Eduardo Virmão de Lima. Eduardo Virmão de Lima, mas todos eles, sabe, Luiz, eu acho o seguinte, que eu me incluo, e como já incluí vocês, todo cidadão que exerceu qualquer cargo no Jockey Club e que foi um idealista, é um cidadão que tem milhares de méritos, que ele nunca foi remunerado. Ele ia porque gostava. Ou então, como a minha velha, que está com 85 anos, de vez em quando ela se revolta lá com os filhos e diz: esse homem me mandava preparar, a empregada preparar o almoço dos domingos às 11 horas da manhã, porque ao meio-dia ele tinha que estar no Jockey Club. Entende? Então eu acho que todos tiveram sua parcela, havia grande parcela de grandiosidade. Faziam pelo amor ao turf, né? Mandato honorífico. É isso aí.